Olá, boa noite, tudo bem? A graça e a paz de Cristo com todos os meus irmãos, né? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma reflexão que eu venho tendo há algum tempo já, né? Como muitos que já me seguem aqui já sabem, já tem um tempo, né, que eu saí da instituição que eu ia antes. Deus tirou as vendas dos meus olhos, me mostrou a verdade do Evangelho e comecei a caminhar com Cristo, né? Lendo a Sagrada Escritura, orando, fazendo meus devocionais, caminhando com o Senhor dia após dia. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho de como que foi o processo de saída e adaptação, né? Vai fazer 2 anos já que eu saí. E como foi a adaptação depois que eu saí da instituição a qual eu pertencia. Eu vou resumir bastante, tá? Porque teve muitos altos e baixos, muitos choros, muita alegria, muita confusão de mente que a gente fica... Foram muitos anos, né? Foram 38 anos, como eu falei já nos vídeos anteriores. Eu nasci e me criei dentro dessa instituição, não conhecia nada mais, né? Não podia pesquisar, ouvir falar, nada. Então, assim, Então foi muitos longos anos, né? Aprendendo algo e acreditando que eu estava servindo a Deus, que eu estava fazendo a vontade de Deus. E hoje eu olho e vejo que eu não estava. Eu era uma religiosa, a qual eu seguia regras, a qual eu seguia a doutrina da igreja, mas eu não seguia a palavra de Deus, o que está escrito dentro da Bíblia, né? Eu seguia os usos e costumes, eu procurava fazer algo que garantisse a minha salvação, e nisso, algo que a gente tenta fazer é materialmente, né? Então eu pensava assim, um exemplo, hoje meu cabelo é curto, mas antes era comprido, eu pensava, eu não posso cortar, porque se eu cortar meu cabelo, é pecado, né? Eu vou perder minha salvação, e dá errado, né? Então eu não posso, então eu não cortava. Eu não posso usar um brinco, eu não posso usar um batom, porque tudo eu achava que isso eu ia desagradar a Deus e Deus não ia me querer mais. Então eu estava em pecado, Deus não ia me querer mais. E então eu fui seguindo regras e mais regras, né? Achando que isso ia me aproximar mais de Deus, achando que isso Deus ia ficar feliz comigo, porque eu estava ali seguindo aquelas regras, fazendo aquilo que eu pudesse fazer, que estivesse ao meu alcance. Porque por mais que a gente tentasse fazer tudo certinho, uma hora ou outra a gente esbarrava, errava, e aí onde vinha a frustração. Aí pensava, e agora? Né? Eu não consegui seguir aquilo ali que foi me imposto, eu fracassei, Deus não me ama mais. Aí já começava aquele monte de sentimento, porque eu falava assim, eu tô indo na igreja, mas hoje eu fiz algo que não agrada a Deus, então agora Deus não me ama mais, Ele não vai falar comigo na igreja, Ele não vai falar comigo através da palavra. Por que eu falo isso? Porque a gente foi ensinado a buscar a palavra para tudo. Então você buscava a palavra para tudo, para comprar casa, para comprar carro, para casar, para mudar de cidade, para tudo você buscava a palavra, para fazer faculdade, tudo. Então, às vezes, quando eu fazia alguma coisa errada, ia na igreja, não falava, não respondia naquilo que você ia buscar, eu já falava assim, Deus não me respondeu porque eu estou desobediente. E aquilo ali foi criando uma depressão, angústia, sabe? Muitas dúvidas na cabeça, porque como eu já falei nos vídeos anteriores, eu ganhava salvação de dia, perdia de noite, porque você achava que salvação era pelas obras, então eu tinha que ter obra. Mas ao mesmo tempo, nós não conseguimos ser perfeito, nunca vamos conseguir aqui nessa terra. Então as obras que a gente tentava fazer, a gente falhava, né? Nós não conseguíamos fazer perfeitamente. E ali aquilo ia criando ansiedade, várias patologias, sabe? Assim, eu adquiri síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Eu não culpo hoje somente a instituição, foi um conjunto, sabe? Mas eu culpo uns 70% sim, porque eu nasci e me criei ali dentro. Então, você vai aprendendo aquilo ali, não tem outro caminho, então você não consegue, é como se você enxergasse só de frente, sabe? Não conseguisse enxergar para os lados, não conseguisse sair de dentro daquela caixinha.
Então aquilo ali foi criando muita ansiedade, porque achava que Deus não amava mais, porque às vezes ia na igreja, Deus não falava comigo, buscava a palavra, falava que eu não tinha fé, por isso que eu não recebia alguma coisa. Então isso foi criando muita ansiedade. E aí o que aconteceu? Depois que, para honra e glória de Deus, o Senhor tirou as vendas dos meus olhos e que o Senhor me converteu, eu tive um processo. E esse processo é muito doloroso. Para quem saiu e quem está se desligando, né? Todos, eu acredito que não tem, né? Um que fale assim que saiu e esteja de boa, é raro. Porque a maioria, ainda mais os que nasceram ali dentro dessa instituição, saíram com muitas sequelas, saíram com muitas coisas, sabe? Muitas perguntas, muitos pontos de interrogação. Se eu falar para você assim, no começo, quando eu saí, eu falava assim, não, Deus não tá naquele lugar, Deus não fala. Eu fiquei tão revoltada que eu não acreditava mais em nada, eu tava perdendo a minha fé, sabe? Eu tava perdendo a minha fé em tudo, eu não acreditava mais em nada. Então, assim, eu fiz alguns vídeos ainda falando, gravei algumas lives no começo, porque eu estava muito revoltada mesmo. A minha fé se abalou a um ponto de eu ficar sem acreditar em nada, sabe? Só que a misericórdia de Deus, ela é muito grande na nossa vida. Porque, assim, eu tinha o desejo de conhecer Deus. Mas como que eu ia conhecer se nunca me pregaram sobre Ele? Nunca me pregaram sobre salvação. Aí vai vir gente nos comentários, né, que assistir, vai falar assim, mas eu ouvi. Que bom que você ouviu, né? Se você ouviu sobre salvação, então eu espero de coração que você tenha ouvido e tenha sido convertido. Entendeu, né? O sacrifício de Cristo. Porque eu não ouvi. Nos anos todos que eu vivi dentro dessa instituição, eu nunca ouvi ninguém chegar e pregar e nem falar para mim que eu era uma pecadora, que eu não merecia ser salva, mas que através do sacrifício de Cristo na cruz, o Senhor morreu, e se eu cresce no Senhor Jesus e nesse sacrifício, o Senhor ia me ligar a Deus, e ali eu seria salva. Ninguém pregou isso para mim em momento nenhum. Então eu estava buscando ser salva pelas minhas obras, pelas minhas próprias mãos, achando que eu tinha que fazer algo, né? Que se eu não fizesse, eu nunca seria salva, esperando que se um dia eu permanecesse fiel até o fim, eu fosse salva. E a palavra de Deus nos mostra o contrário, mostra que todo aquele que crê e for batizado serão salvos, mas crê em Cristo Jesus, né? Então, quando eu conto aqui, eu não estou contando para atacar ninguém, eu não estou contando para criticar, eu conto o meu testemunho. Foi muito difícil quando eu me vi fora dessa instituição. Eu não queria frequentar igreja nenhuma mais, porque eu não acreditava mais. Eu vivi 38 anos num lugar onde não prega o evangelho, onde o sacrifício de Cristo Jesus não é o ponto crucial, né, do culto, e não fala, né, a salvação ali ainda continua por obras. Então, assim, eu não queria saber mais de igreja. Eu falei, eu não vou na igreja nenhuma mais, eu vou ficar dentro da minha casa, lendo a Bíblia, né? Porque a Bíblia eu tenho, né, muita fome. A gente quer aprender, a gente quer ler, a gente quer entender. E assim, eu fiquei um tempo antes de eu ir para a igreja. Não demorou muito de eu procurar uma igreja bíblica, né? Porque eu queria aprender a palavra de Deus. E aí, eu passei por um período muito triste, que foi o período de sair de um lugar e ir para outro. Eu fui muito recebida na igreja que eu estou indo hoje, né? Estou na Batista, na primeira igreja batista, uma igreja bíblica. Mas era como se eu não me encaixasse, porque é tudo novo. Ali você tem que pedir para Deus, que não é mais daquele jeito que você vivia tudo na emoção, era tudo um mix de emoção, e de repente você chega numa igreja bíblica, você não tem mais aquela emoção, é a palavra de Deus ali te confrontando e confrontando os seus pecados, e até então você achava que nem tinha pecado, porque a igreja que você ia antes não pregava muito sobre esses pecados que a gente conhece hoje, que tudo é pecado, e sim, só se eu tivesse traído meu esposo, aí seria um pecado de morte, né, na igreja lá. Então, assim, quando eu fui para a Bíblia e fui para uma igreja bíblica, eu vi o quanto pecador e miserável eu sou, porque Deus começou a confrontar os meus pecados. E ali eu comecei a entender o sacrifício de Cristo, fui entendendo que nada que eu fizesse, e nada que eu fizer vai mudar o amor de Deus por mim ou vai fazer a diferença, sabe? Vai deixar de me amar ou vai me amar mais? Não, ele me amou e ponto. Ele deu um filho dele na cruz para morrer por essa pecadora aqui e para salvar os nossos pecados,
isso foi graça, é um favor imerecido. Eu não merecia isso. Então, assim, até eu entender o sacrifício de Cristo, até eu começar a entender a palavra de Deus, até eu começar a entender como que funcionava uma igreja bíblica, levou um tempo. E aí eu não conseguia me encaixar, porque eu ficava procurando na igreja bíblica algo parecido com a igreja que eu vim. E aí aquilo começava a me dar um confronto, porque eu falava assim, eu estou procurando algo que vai satisfazer a minha carne, o meu desejo. E a palavra de Deus, ela estava confrontando a minha alma. E ali, quando você está no começo ainda, caminhando, é difícil você conseguir fazer essa desmistificar muita coisa, sabe? Você começa a procurar algo para satisfazer o seu ego, para falar com a sua alma, com a sua carne, com os seus desejos, porque eu ouvia só assim, eu vou cumprir o desejo do seu coração, eu vou fazer uma obra, eu vou te libertar dos seus problemas de saúde, Deus te ama, eu vou fazer uma obra na tua casa, eu vou mudar o seu cativeiro, e de repente você vai para uma igreja bíblica, eu dou risada porque hoje eu consigo, sabe, entender, e você ouve assim, ó, você é um pecador, você não merecia nada, se Cristo condenasse nós todos ao inferno, ele estaria sendo justo. Aí você vai para uma igreja que prega a palavra de Deus e mostra para nós, confronta os nossos pecados, mostrando que nós não somos nada, que nós precisamos de Cristo, que é Ele que paga os nossos pecados, já pagou os nossos pecados, é que somente através de Cristo Jesus você tem vida. Se você começa a ser confrontado com os seus pecados, os pecados mínimos que você pensa assim, que você nem tinha, sabe aquilo que você chamava de falta? Que você falava assim, eu também, né, muitas vezes falava assim, uma mentirinha é pecado. E falava que era uma falta, eu tô mentindo, não tô mentindo, é mentira, é pecado. Olhar às vezes para uma pessoa com um olhar de desprezo, alguma coisa, falava assim, nossa, que eu não gosto daquela pessoa, é pecado. É tanta coisa que é pecado que você olha para vocês. Eu comecei a olhar para os meus pecados, comecei a ter nojo, porque eu falava assim, meu Deus, eu não sabia que eu era assim. É uma arrogância, era prepotente, soberba. E aí eu olhava e falava assim, meu Deus, porque o Senhor, ele vai, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo te converte, ele vai tirando as máscaras e ele vai confrontando os seus pecados. E você vai entendendo que você não é nada. Então nós temos que sempre pedir para Deus nos diminuir para que Ele cresça na nossa vida. Porque essas máscaras, elas vão caindo e você vai enxergando quem você é. E nós, seres humanos, somos maus, somos ruins. Se não tiver Cristo na nossa vida, nós é que nem um boi desenfreado, sabe? A gente é que nem um carro desgovernado, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, quem é o nosso freio é Cristo Jesus. Quando a gente é convertido, Cristo Jesus, ele vai ali nos guiando. Ele envia o Espírito Santo para nos guiar, para mostrar os nossos pecados, os nossos erros, e isso é amor. Hoje eu consigo entender que isso é amor, porque o pai que doutrina o filho é porque ama. Então, hoje a palavra, ela me confronta, ela não me conforta. E muitas das vezes, a gente pensa assim, eu queria hoje que Deus, eu queria hoje que Deus desse uma aliviada nessa dor, nessa angústia, alguma coisa que eu estou passando. E aí você vai no culto e você fica esperando, às vezes, o pregador lá, né, o pastor ou alguém falar alguma coisa que vai dar uma aliviada. Aí ele começa a pregar a palavra de Deus. E aí ele começa a pregar o sacrifício de Cristo na cruz. E aí você se sente tão pequeno que você fala assim, eu estou aqui pedindo para que Deus alivie os meus problemas. E olha o que Cristo passou por mim. Você começa a refletir. Você começa a ver que você não é nada. Você começa a ver que Cristo é tudo na sua vida. Então, quando foi nesse começo, né, que eu fui indo na outra igreja, os meses foi passando e passou um ano, o primeiro ano foi difícil, mas a palavra de Deus sempre ali me sustentando e eu entendendo, né, eu falando com o Senhor que eu precisava me encher da palavra de Deus, e eu com os problemas de saúde não conseguia ler muito por conta do problema nas minhas vistas, mas Deus é tão maravilhoso. Eu comecei a ouvir muita pregação de pastores, sabe, reformados, de pastores que pregam a palavra de Deus, o evangelho. Aquilo foi encher na minha alma,
foi me dando força de passar pelos esses momentos do luto, que eu falo que é que nem um luto, quando você sai de um lugar e começa tudo de novo, né? Porque a minha religiosidade eu construí dia a dia com a minha força. E agora eu estou sendo moldada pelo Espírito Santo. Então tem uma diferença. Porque aquilo que você constrói com a sua força, você se afadiga, você cansa. Mas aquilo que o Espírito Santo trabalha em você, o fardo é leve e suave. Então hoje eu entendo essa parte, sabe? Hoje eu oro para que Deus converta as pessoas. Hoje eu oro que mais pregadores se levantem para pregar o Evangelho de Cristo. Não é placa de igreja, não é instituição que vai nos salvar, mas sim pregar o Evangelho, o sacrifício de Cristo Jesus. Mas muitas pessoas se omitem, não querem pregar o Evangelho, porque eu já estou salvo mesmo, para que eu vou procurar ficar falando de Jesus, sabe? Se Deus tiver que salvar aquele irmão ali, ele vai salvar, mas Deus fala assim na palavra, né? Tem até aqui que eu separei, eu acho que é em Atos, deixa eu ver, em Atos 8:31, em Atos 8:31, não, em Atos 8:30, ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver, eu quero ver aonde Felipe aqui, ó. Vou ler tudo aqui pra gente entender, senão a gente não vai entender, ó. Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que descesse Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, então, de volta, sentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu o ler profeta Isaías e perguntou: compreendeste o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei eu entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e se assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, querem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida e tirará. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outro, ou de algum outro? Então Felipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminhou fora, chegando a certo lugar onde havia água, e disse ao eunuco: eis aqui água. Quem impede de ser batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não havendo mais eunuco, e esse foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todos das cidades até chegar em Cesareia. Olha o que o Evangelho faz. Aqui essa passagem de Atos, capítulo 8, versículo 26 até o 40, mostra essa conversa, né, que teve do profeta junto com
como esse eunuco. Como que ele ia poder entender se ninguém pregava? Se ninguém falava do evangelho? Mas ali, na hora que pregaram o evangelho para ele, ele creu. E quando ele creu, ele logo foi batizado. E depois ele saiu pregando o evangelho para as pessoas. Então, assim, hoje eu entendo, né, que nós temos, quando o Senhor Jesus nos salva, quando a gente crê no sacrifício de Cristo, a nossa obrigação como cristão, isso é um mandamento, é ir de fazer discípulo, é pregar o evangelho, é falar do que Cristo fez na nossa vida. E hoje eu falo, né, com muita alegria no meu coração, eu louvo a Deus que o Senhor me alcançou, porque eu não tinha como ir até Ele. E Ele tirou as vendas dos meus olhos, Ele mostrou o sacrifício dele, da cruz por mim. Eu entendi esse amor, eu criei de todo o meu coração que Ele é meu Salvador. E é o que eu faço até hoje, falar dele, testificar com a minha vida. Eu não me preocupo se as pessoas falam mal de mim, eu não me preocupo se as pessoas me julgam, fala o que quiser. O importante é que o evangelho e o reino avance. E voltando um pouquinho mais, como eu estava falando, eu tive essa passagem, sabe, dessa transformação no meio de tudo isso, desse 1 ano e pouco, vai fazer 2 anos, esse luto de ter saído de um lugar, ter entrado em outro, querer tirar os carrapichos do nosso corpo, né, e se enchendo do evangelho. Tudo leva um tempo, tudo é um processo. E é um processo dolorido, mas é um processo necessário, é de amadurecimento. É onde a gente vai saindo o nosso eu, quebrando o nosso eu, o Espírito Santo vai trabalhando, nós entendemos que nós somos um vaso na mão dele, e realmente ele quebra esse vaso, e ele vai construir esse vaso de novo com a palavra de Deus, com o evangelho. E ali a gente começa a viver a paz do evangelho. Mas para esse tempo chegar, primeiro a gente passa pelo processo do luto. Eu passei pelo processo da revolta, eu passei pelo processo do choro, eu passei pelo processo de achar que a culpa era de todo mundo. Eu queria pôr a culpa em todo mundo, menos em mim. Todo mundo era culpado porque eu não lia a Bíblia, porque eu não entendia, porque não me pregava. Hoje eu entendo que eu tenho culpa nisso, né? Eu não buscava Cristo, eu ia na igreja para buscar as minhas vontades, sabe? E não a salvação, e não entender de Cristo. Eu não olhava para o Senhor Jesus, para a cruz. Eu olhava para os meus desejos, as minhas vontades. Sempre buscando, assim, estar na igreja para satisfazer a nossa própria carne. Às vezes a gente fala assim, não, eu não ia para a igreja por causa disso, eu ia porque eu ia adorar a Deus. Mentira, porque a gente não sabia nem como adorar a Deus, a gente ia para pedir. Ou a gente pede por um filho, a gente pede por nós, a gente só pedia. Depois a gente agradecia alguma coisa para sentir menos a nossa consciência pesada. Mas a gente não ia lá para adorar. Hoje eu entendo que um culto não é para pedir, é um culto de adoração a Cristo. Hoje eu vou na igreja para me levar e não para buscar. Eu vou para me levar a adoração, para mim entregar o que eu tiver ali de melhor para Cristo. Não que isso vai fazer diferença para Deus, mas hoje eu não vou para pedir, para poder ouvir Deus está na sua vida, você não está. Hoje eu sei que Ele está na minha vida o tempo todo. Hoje eu caminho com Ele. Hoje eu leio a Sagrada Escritura e Ele habita dentro do meu coração e Ele fala comigo, a palavra testifica dele. E hoje a gente tem uma intimidade, hoje eu caminho com Cristo, falo com Ele, vivo com Ele 24 horas. Não preciso só estar dentro de um templo, sabe? Em todo lugar que eu estiver, eu estou com Cristo, eu converso com o Senhor Jesus, a presença dele invade meu coração, a palavra dele me preenche, a palavra que está escrita na Sagrada Escritura me preenche, me dá a certeza da minha salvação, que se o Senhor me recolher agora, eu tenho certeza que eu já estou salva, e antes eu não tinha essa certeza.
Então, eu queria falar um pouquinho, né, com os irmãos nesse vídeo sobre essas partes, porque às vezes tem muita gente perguntando para mim, irmã Lília, como que foi a saída? Como que você se sentiu? Como que você está agora? E eu falo, a saída é difícil, você se desvincular de pessoas que você tinha contato. É como se Deus ele pegasse que nem Abraão, né? Tira do meio de todo mundo para começar uma obra ali com a gente. E é isso que eu entendi. Deus me tirou do meio de muitas pessoas que eu amo. Deus me afastou de muitas pessoas, famílias, amigos, pessoas que eu amo mesmo. E oro hoje por eles, mas que foi necessário. E hoje eu entendo, eu somente entreguei a minha vida para Cristo e falei, Senhor, eis-me aqui para servir o Senhor, fazer a tua vontade. E quando a gente faz uma oração que eu vou falar para vocês que é muito perigosa, quando você fizer essa oração, você tenha certeza do que você está falando, porque se você fizer essa oração, o Senhor ele vai trabalhar, e aí você depois vai passar as consequências, né, daquela oração, daquele pedido. Eu pedi para o Senhor afastar de mim todos o que me afastava dele. Eu falava assim, Senhor, me afasta de mim tudo aquilo que me afasta de ti, né? E eu falava para Deus assim, me leva para o centro da tua vontade, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, e a minha vida é tua, que eu sirva o Senhor, que a minha vida seja para servir o Senhor. E eu orava e pedia para o Senhor assim, eu falava, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, me mostra a verdade. E quando eu comecei a orar assim, o Senhor veio e me mostrou a verdade através da Sagrada Escritura. E lendo a palavra de Deus, não tem como, né, a gente não entender o que Deus quer na nossa vida. E ali eu entendi que a instituição que eu estava não dava mais, porque o que eu queria era a palavra de Deus, eu não ouvia mais, então eu entrava vazia, saía vazia, porque o que nos preenche é o Evangelho, né? Aquela coisa que quando eu ia lá me preenchia era momentânea. Eu me preenchia no momento, na hora que vinha aquela pregação, chorava, falava em línguas, sabe? Mas passava 2 dias, eu já estava vazia de novo. E hoje não, hoje a palavra, ela me enche de uma tal forma que eu leio aqui na minha casa, chego na igreja, tudo, eu passo a semana ali com aquela palavra, sabe? E ela não morre, ela tá que nem uma brasa viva dentro do meu coração. Essa palavra, ela não morre. E ali eu fui entendendo, né? E fui desmistificando, o Senhor foi trabalhando. Hoje, graças a Deus, estou muito bem. Não é placa de igreja, mas estou buscando a Deus, aprendendo do Evangelho, aprendendo da Sagrada Escritura, fazendo devocional, lendo a Bíblia. Então, assim, hoje eu posso dizer assim que o Senhor, ele tirou a raiva do meu coração, ele tirou o ódio, o rancor do meu coração. Eu entendi que ninguém tinha culpa de nada, né? E que se alguém tem culpa de tudo isso, a culpada era eu, porque eu não sabia buscar, eu não sabia orar, eu não li uma Bíblia, eu não queria ter um relacionamento com Deus. Eu era uma religiosa. Então, quando você é um religioso, você não tem um relacionamento com Deus, simplesmente você é mais um ali fazendo aquilo que todo mundo faz, né? Um religioso, eu pego o horário, eu vou na igreja, eu vou numa visita, eu volto, aquela rotina, mas eu não tinha relacionamento. E o relacionamento muda tudo, né? Quando a gente tem um relacionamento com Deus, tudo muda. Então, assim, eu entendi que eu era uma religiosa, né? Eu entendi que quando Deus fala na palavra, né, bate que eu atendo, chama que eu ouço, eu não chamava o Senhor para ele me ouvir na parte que era dele vir tirar as escamas dos meus olhos e me mostrar a verdade da salvação. Eu só buscava o Senhor para poder, quando eu estava doente, que eu queria me curar dos meus problemas de saúde. Quando eu estava grávida, para Deus guardar eu e os meus filhos, para Deus cuidar do meu esposo, só sempre apresentando aquilo que era de minha necessidade, sabe? Mas eu pedia, mas eu não dava para o Senhor nada, eu não oferecia para o Senhor a minha adoração, eu não cria, né, no sacrifício do Senhor Jesus, como hoje eu creio. Eu não tinha essa noção, sabe, do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Quanto o Senhor Jesus, né, é crucial no Evangelho, no cristianismo. Ele, se não fosse por ele, nós não tínhamos salvação, nós não estaríamos aqui. Então, hoje eu posso dizer que a caminhada não foi fácil até aqui, sabe? Esses 2 anos que vai dar agora no meio do ano.
mas o Senhor me sustentou, está me sustentando. Hoje eu tenho uma outra vida, o Senhor me curou da depressão, o Senhor me tirou de cima de uma cama, não tomo mais remédio de depressão. Hoje eu tenho alegria em Cristo. O Senhor preparou de eu fazer 2 cirurgias, fiz essas cirurgias em paz. Se o Senhor me levasse, eu ia em paz, mas o Senhor achou graça de me trazer de volta. Vou passar por uma outra cirurgia daqui a um tempo para tirar o nódulo da minha garganta. Graças a Deus não é nada sério, mas vai ser necessário tirar, mas também estou em paz. Hoje, quando eu fico doente, eu não fico mais assim, ai Senhor, por que eu estou assim? O Senhor está me provando. Eu falo, não Senhor, graças te dou, que mesmo passando por essas enfermidades, o Senhor está comigo, né? Porque Deus, ele veio para salvar a minha alma, não foi a minha carne. Isso aqui vai pro pó. Isso aqui vai pro pó. Se o Senhor quiser libertar, Ele liberta. Se Ele não quiser, amém. Eu vou amá-lo do mesmo jeito. Aquela ansiedade, aquela angústia, aquele peso que eu vivia antes, tudo foi embora. Hoje eu tenho paz no meu coração. Hoje eu tenho paz na minha casa. Paz com os meus filhos. Paz com o meu esposo, sabe? E é isso. Então, assim, você que estiver passando por esse processo, que eu fiz muito errado no começo, e até quero aproveitar esse vídeo e pedir perdão, sabe, para quem eu magoei, porque eu fiz muito errado no começo. Eu estava muito magoada, muito ferida, então eu saí falando, atirando para todos os lados, querendo me justificar, querendo falar de Cristo, mas falando de uma maneira errada. E hoje eu entendi que não, hoje eu vou continuar pregando Cristo com a minha vida e com a palavra de Deus, mas eu não preciso atacar ninguém. Eu tenho que respeitar o próximo assim como ele me respeita. Isso não significa que eu vou passar a mão em mentiras e heresias. Não, isso jamais. Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que manifestar. Mas isso é a parte bíblica, não pessoal da pessoa. Então, assim, eu estava muito magoada, então eu falei muita coisa a qual hoje eu me arrependo, mas eu precisei passar para amadurecer, né? E o conselho que eu dou hoje para quem estiver saindo, quem estiver sendo desprezado, quem estiver sendo caluniado, ora, sabe? Só ora e peça para que o Senhor faça a obra, porque é o Senhor que vai trabalhar. Não vale a pena bater de frente com o familiar, não vale a pena arrumar confusão, sabe? Porque foi você que o Senhor tirou as vendas. Não tem como, hoje eu entendo que foi comigo que o Senhor trabalhou. Não tem como eu pegar uma lupa que eu estou enxergando. Um exemplo, uma pessoa usa um grau de 10 graus óculos e pega um grau de 2 graus. Ele vai conseguir enxergar? Não vai. Então não adianta querer colocar um evangelho na cabeça das pessoas à força. É uma semente que você vai plantar, você vai lançar, você vai falar. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. É o nosso Senhor Jesus. Então, hoje eu prefiro ter paz do que ter razão, sabe? Eu falo assim, que a razão não está comigo, a razão está com quem quiser ter razão, eu quero ter paz. Mas eu sei que é a paz que Cristo me dá, porque no mundo nós não teremos paz, teremos aflição, mas é essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, que no meio da tempestade, no meio de tanta coisa, eu continuo com essa paz, porque essa paz vem de Cristo, não vem de mim. Tem um pedaço aqui também que eu separei da Bíblia que fala em Mateus 23, 13, que fala assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas da viúva e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que rodeias o mar e a terra para fazer uma prosélito, e uma vez feito, a tornas filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jura pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cego, pois qual é maior, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? E dizes, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto que
Quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e porque aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Desvieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guiam cegos que coam o mosquito e engolem o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas está por dentro estão cheios de rapina, intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pereceis justo aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos do justo, e dizeis: se tivermos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filho do que mataram os profetas. Encheu vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso é que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns mantereis, e crucificarei os outros, açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre o presente geração. O que Deus deixa aqui claro para nós, né? Fala conosco. Não adianta nada a gente, muitas das vezes, tá adornado por fora, cabelo até o pé, não tem vaidade nenhuma, mas é um sepulcro caiado. Não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento, só tem as obras da carne que você mesmo consegue fazer, mas não tem as obras do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus que consegue fazer. Então, essa passagem de Mateus 23:13 deixa claro para a gente que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia muitas pessoas elas não entrarão no céu e elas estão empatando a entrada. Como que eu falo que estão empatando? Porque quando você não prega o evangelho de Cristo, o sacrifício de Cristo, não tem como a pessoa reconhecer os pecados dela, se arrepender, pedir perdão e crer no Senhor Jesus. Porque se você não prega a verdade, não prega o evangelho, essa pessoa ela vai continuar no pecado, no erro, e ela não vai enxergar que ela precisa se arrepender. Então você não entra no céu porque você não está pregando a verdade, você omite e você empata dessa pessoa entrar no céu. Não tem nada mais injusto do que uma pessoa conhecer a verdade, o evangelho, saber do evangelho e ela não pregar o evangelho para o próximo, porque você está empatando essa pessoa a entrar no céu. Então, meus irmãos, esse é o vídeo de hoje. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que o amam a Deus, mas o fim está cada dia mais perto. Vemos que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Que nós possamos ser filhos de Deus, que nós possamos pregar o evangelho sem medo. E que saiba que você que saiu recentemente vai passar, o que você estiver passando vai passar. A angústia, a perseguição, vai passar, porque o amor de Cristo, o sacrifício dele e a conversão que o Senhor trabalhou no seu coração, está trabalhando, vai preencher todo o vazio, todo o seu ser. E você vai entender que tudo que você precisa é Cristo, mais nada, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, ficam com Deus, até o próximo vídeo.